Bem-vindos de volta. Vamos falar um pouquinho mais sobre lipoabdominoplastia, que é um assunto que eu gosto muito e é uma das cirurgias que eu mais realizo no meu dia a dia, tá? Antes de tudo, clica aqui, dê seu like para acompanhar nosso canal e compartilhe para quem está gostando e quem pode gostar, ok? Vamos falar sobre pré-operatório. Então você veio na primeira consulta, você já sabe como funciona a cirurgia, você tirou suas dúvidas ou continua tirando elas comigo, muitas vezes pelo WhatsApp, que eu forneço para meus pacientes, tá? Eu dou essa liberdade, porque eu sei que eles têm um apagão na consulta aqui presencial, então eu dou essa liberdade para me procurarem, pode perguntar. Quando eu não estou operando ou não estou atendendo, eu estou respondendo no WhatsApp, ok? E nos outros momentos eu estou com a minha família e cuidando de mim com meus esportes. Então, continuando. Por que a gente pede os exames pré-operatórios? Porque a gente precisa saber a sua saúde. Primeira coisa, vamos pedir exames de sangue e urina. A gente precisa saber a contagem de células vermelhas. Se você tem anemia, que é quando você tem pouco sangue, você não pode operar essa cirurgia, porque se você perder sangue, você vai precisar de uma transfusão. E transfusão tem riscos, então a gente não pode colocar o nosso paciente em riscos desnecessários. É claro que tem pacientes que a gente faz a cirurgia e muitos não precisam de transfusão, mas alguns vão precisar. Mas a gente só entra para o bloco estando com a contagem de sangue boa, acima, não estando com anemia. Então esse é o primeiro ponto. Contagem de células vermelhas e vamos ver a contagem de células brancas para ver se você tem alguma infecção. Então é por isso que a gente pede o hemograma completo. Depois disso a gente vem para a ureia, creatinina, porque a gente quer avaliar o seu rim, tá? Glicemia de jejum, porque a gente quer avaliar a parte de diabetes. A gente tem que saber se a sua glicemia está controlada, porque a glicemia alta, diabetes, o paciente não cicatriza bem. E então a gente continua depois para saber se você tem gravidez, pede beta-HCG. A gente pede também que você faça os exames antivirais, tá? HIV, hepatite B, hepatite C e sífilis. Por quê? Porque isso faz parte da segurança minha e da minha equipe. Todo mundo tem que saber o que o paciente tem, porque a gente sabe que um dos riscos nossos ali no bloco é a perfuração. A gente pode perfurar dedo com agulha, tá? Então o paciente que ele tem qualquer uma dessas quatro que eu falei, a gente já vai mais paramentado. Vamos com óculos, né? Os óculos de proteção, usamos 2 luvas, fazemos a cirurgia com mais calma, mais tranquilidade para ninguém se machucar. E se alguém se machucar, a gente já sabe o que o paciente tem, a gente já procede com tratamentos de prevenção e tratamentos para tentar contornar ali a situação, tá? Principalmente HIV, que a gente sabe que se espeta, você pode usar ali o coquetel, aqueles remédios por uma semana ou um mês e evitar de contrair o HIV, ok? Dando continuidade também, então, o exame de urina, gente. O que mais é prova em cirurgia plástica é anemia, depois infecção urinária. Paciente que não bebe muita água, não se cuida nesse quesito. Quando a gente vai fazer o exame de urina, tá lá piócitos, né? Nitrito positivo. Aí você pergunta pro paciente, você bebe água? Não, bebe pouca. Tá errado, tem que beber muita água. Beber mais água melhora o seu metabolismo, deixa o seu corpo mais limpo, menos tóxico. E se você tiver com infecção urinária, você não pode operar, porque uma cirurgia baixa a imunidade, porque você é agredido, você tem a anestesia que diminui todo o seu metabolismo e você perde sangue. Então você pode desenvolver uma infecção grave por conta disso, porque a bactéria que está na bexiga sobe para os rins e vai causar pielonefrite. Então a gente não quer isso para você. Então falamos já de sangue e da urina. Vamos falar agora sobre os exames de imagem. Quando você fazer lipoabdominoplastia, a gente pede para você então, normalmente,
um ultrassom de abdômen e da parede abdominal. O ultrassom de abdômen total a gente vai ver como estão os seus órgãos, tá? Ali por dentro. E a terceira coisa que mais reprova é a parte de pedra na vesícula, tá? Então, se você tem pedra na vesícula, você tem que então retirar a vesícula para operar, tá? Porque é muito perigoso você ter uma crise biliar e desenvolver uma infecção após a cirurgia, tá? Então, isso é muito visto no ultrassom abdômen total. E no ultrassom de parede abdominal, a gente vai ver então a parte muscular. Se você tem diastase, qual o tamanho da diastase. Se você tem hérnias, a hérnia pode ser umbilical, supraumbilical, infraumbilical e inguinal. Sabendo disso, a gente vai ter mais cuidado na lipoaspiração, a gente vai chamar algumas vezes outros profissionais para ajudar a gente a corrigir hérnias inguinais. Normalmente as hérnias umbilical, supraumbilical, ou infraumbilical, nós corrigimos muito bem, e também a correção da diastase, ok? Isso é muito importante. Número 4, vamos falar de exames cardíacos, tá? Então tem que fazer o eletrocardiograma, muitas vezes o teste de esforço, porque o teste de esforço vai mimetizar e vai simular como se você estivesse numa cirurgia, porque o seu coração é colocado sob um esforço e a gente vai ver então como ele se comporta. Nesses testes de esforço, você vai estar fazendo exercício e o seu coração vai entrar em um estado de mais contração. Se ele tiver algum sinal de bloqueio, algum sinal de entupimento de artérias, vai diminuir o oxigênio e as ondas vão se alterar. Então a gente já vai saber se o paciente pode realizar a cirurgia ou não por conta disso. O que mais reprova seria então arritmias, mas as arritmias podem ser tratadas antes da cirurgia pelo seu cardiologista, ok? E se você já tiver alguma obstrução da parte de artéria e tudo mais, aí você tem que proceder com outro tratamento e não realizar a cirurgia, por causa do risco de infarto. Mas é por isso que é tão importante fazer todos os exames, tá? Muitas vezes a gente pede, então, exames do Doppler dos membros inferiores para ver se tem alguma obstrução, principalmente pacientes que relatam muita dor nas pernas, que tem muitas varizes, tá? E histórico familiar disso também, tá? E também a gente pode pedir ressonância magnética abdominal, que é quando a gente suspeita de uma fraqueza muscular, de uma diastase muito grande. A gente então tem que realizar um exame mais aprofundado para ver a integridade da parede muscular, tá? Gente, isso é só uma aula, uma discussão aqui, uma pincelada, tá? É claro que muitas vezes eu não vou passar tudo que a gente faz no dia a dia, tá? Mas eu quero que o meu objetivo aqui nessa conversa é que vocês tenham uma noção melhor de como que funciona, né? O porquê que a gente pede esses exames, tá? E que vocês tenham assim uma educação continuada, tá? Para entender mais, para realizar seu sonho, que eu sei que é um sonho e eu tô aqui para isso, para ajudar. Tá joia? Tem também o raio-x de tórax, que eu não falei, que é muito pedido, tá? Porque nesse raio-x a gente vai ver muitas vezes se tem algum nódulo no pulmão, tá? E a gente vai ver se tá tudo limpinho, ok? Gente, eu sei que tem muito mais coisa para falar, mas eu vou parar por aqui, que já foi bastante, tá? E se tiver mais alguma dúvida, você vem consulta online ou na presencial, tá bom? Antes de tudo, dá seu like aqui, compartilhe e deixe seu comentário. Até a próxima. Beijo!